Olá, sejam bem-vindos ao Conta Bem, o nosso programa aqui de entrevistas com personalidades da economia cearense. Ao meu lado nessa missão, como você já sabe, eu tenho ele aqui, o grande Egídio Serpa. Muito obrigado pelo grande. Tudo bem, Egídio? Eu quero seguir suas pegadas, que você é o futuro do jornalismo econômico do Ceará. Mas eu estou muito feliz porque hoje nós estamos recebendo alguém que está mudando, digamos assim, o modo de ver da agropecuária cearense. Amilcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, que deu nova dimensão, deu vida a uma entidade que até a chegada dele à presidência era uma entidade que existia apenas para compor estatística. Mas hoje não, hoje tem vida própria e é dinâmica e isso movimenta muito o setor primário da economia do Ceará. Amilcar, você como encontrou a FAEC e como ela é hoje? Eu primeiro queria agradecer você, ao Vitor, a você, Egídio, e dizer que aqui no Sistema Verdes Mares tivemos um grande produtor rural, Edson Queiroz, que era apaixonado pelo meio rural, né? Verdade. E fez esse negócio esplêndido que é o Grupo Edson Queiroz. A Federação da Agricultura, na verdade, a gente tem tentando posicionar ela de forma distinta do que encontramos no passado. Não que não houvesse bom gestor. Dr. Flávio Saboia, que nos sucedeu, o Dr. Torres de Mello, que fez grandes trabalhos na Federação, mas ao que nós vimos e o que nós queremos é mais fortalecer o sistema sindical e principalmente unir produtores rurais. Então nós temos que levar a nossa reivindicação, a nossa pauta, porque o agronegócio tem uma economia importante para o Estado do Ceará e é isso que nós queremos, que inclusive as autoridades tenham consciência da importância do agronegócio do Ceará. Amilcar, o que é que você pode listar? Eu sei que é um período curto, né? Mas como o Egídio falou aqui, a FAEC à sua frente já mostra uma série de resultados. Mas o que é que você pode listar aí da sua gestão, passado esse período, de principais iniciativas que foram feitas sob o seu comando? Isso é um trabalho de equipe, na verdade não é um trabalho só meu na Federação, foi de todos que fazem a Federação da Agricultura, mas a princípio nós mudamos muito e aumentamos a quantidade de sindicatos. Hoje nós temos 62 sindicatos, queremos chegar a 100, a gente acha que quanto mais sindicatos, porque os nossos sindicatos são por cidades, não são por atividades. Entendi. Então, quanto mais sindicatos estando mais próximo ao produtor rural, é melhor para a gente. A gente acha que a Federação da Agricultura só é forte quando seus sindicatos são fortes. E é isso que nós queremos fazer. Mas dentro das ações que a gente está, e nós planejamos uma federação, primeiro foi fazer um grande planejamento do agronegócio Ceará. Às vezes, a gente confunde um pouco com as ações da federação para o governo do Estado. Nós achamos que durante décadas, o setor não teve a devida atenção que merecia ter das autoridades públicas. Então, nós queremos, com planejamento, mostrando a realidade das coisas, que a gente possa, em comum acordo, em parceria, entre outros, como os próprios SEBRAE, o governo do Estado, o governo federal, agir em busca de fortalecer o produtor rurais. E os números por si só dizem isso, né? A pobreza do Estado do Ceará está nas áreas rurais. Então, é importante que a gente, com esse planejamento, diminua essa pobreza que é tão penosa para a gente. Então, nesse primeiro momento, nós focamos no nosso planejamento da ação da Federação da Agricultura. Inclusive, fomos a primeira federação a entregar um projeto pronto para o governador eleito, que depois de eleito, com o secretário de Salmito Filho. Entregamos todo um projeto, o arcabouço desse projeto inteiro, o básico era desburocratização. E conseguiu? Está conseguindo? Eu acho que sim. Isso é um momento de construção, Egídio. Mas a burocracia no Estado do Ceará, a ineficiência do Estado é muito oneroso para um setor produtivo. Com certeza. E principalmente para o nosso setor produtivo. Só para você ter ideia, 93% das fazendas de camarão desse Estado não tem licença ambiental. Mas não é possível isso. Operam ilegalmente. Operam ilegalmente, aí não tem acesso a crédito e nós temos 43% da cassinicultura do Brasil. Então, nós queremos e tem uma coisa, se todos chegarem com o projeto hoje, nós levamos 10 anos para os órgãos ambientais fiscalizar e aprovar ou reprovar. Porque não tem estrutura. Então não é possível, nós não temos culpa, e eu disse isso muito claramente para o governador, e achei o governador, inclusive, sensível. Quando a gente conversou com o governador, na nossa primeira conversa com o governador, depois de eleito, eu achei o governador com uma boa sensibilidade. Aliás, o pai dele era produtor rural, ele é produtor rural, ele entende da área agrícola, ele precisa... Então houve essa abertura, né? Houve. Houve, para nossa surpresa, diga-se de passagem, né? Então, nós precisamos desburocratizar o Estado, e esse foi principalmente o que nós queremos do governo, facilitar para negócio.
Nós não podemos simplesmente dificultar a ação do empreendedor. Nós temos que simplificar essas ações do empreendedor e dessas formas. E houve já alguns avanços, né? No governo da governadora Isolda, que, diga de passagem, foi uma pessoa muito boa para o nosso setor, pouco tempo, mas muito boa para o nosso setor. Ela desburocratizou a história da outorga de água, né? No passado, levava até 211 dias prazo médio para você conseguir uma outorga d'água. Se você for aqui num condomínio em Fortaleza, por exemplo, não é necessário você ter uma outorga d'água. Mas se você for para um poço profundo de águas salgadas no interior, aí ele às vezes vem lá e cobra aquela água do produtor rural que fez o poço profundo. Quer dizer, não é esse tipo de tratamento que nós devemos dar a um empreendedor. E o secretário... Isso já está resolvido. O secretário Francisco Teixeira e o João Lúcio, na sua sensibilidade com a governadora Isolda, pacificou essa história da outorga d'água e facilitou a vida do produtor rural. Então, hoje eles se levam de 10 minutos a 7 dias para conseguir uma outorga d'água. Isso foi uma boa ação da governadora Isolda. O novo secretário de Recursos Hídricos, ele não é um produtor rural, ele não tem experiência no setor, mas é um político, e a sensibilidade do político muitas vezes ajuda. Tem ajudado? Ele é um produtor rural, gente. Ele é um produtor de camarão. O secretário Roberto Monteiro é político, de fato, mas ele também é produtor rural lá na região da Caraú. Eu acho que, sinceramente, estou muito esperançoso, porque eu acho que nós temos que convergir para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Sim. Nós representamos 19,1% dessa economia, não é possível. Peraí, 19,1%? Representa o agronegócio do PIB do Ceará? Do PIB do Ceará. Mas não é isso que diz o IBGE. Pois é. Lamentavelmente, o IBGE, às vezes, omite como deve ser feita as coisas, mas o PIB do Ceará, ele representa 19,1%, quando a gente coloca, inclusive, as agroindústrias, que são quase 10%. A agroindústria beneficia o nosso produto. E tem algumas empresas de serviço que fornecem serviço para nós. Então, esse complexo da agroindústria, porque às vezes aqui nós somos até nisso, nós somos prejudicados. Não é só a agricultura que tem no estado do Ceará, e ele coloca só a agricultura. E não é bem isso. A agroindústria nos representa. Por exemplo, Leite, a Betânia, ela é uma agroindústria que beneficia o nosso produto. A M. Dias Branco, por exemplo, ela beneficia trigo, né? A Santa Clara, por exemplo, beneficia café. Essas empresas, elas são ligadas ao nosso setor. Então, diretamente, intrinsecamente claro. Ligados. Então, essas riquezas que são geradas por essas empresas, o IBGE não contabiliza para o PIB. E aí vocês acabam emprestando essa riqueza para a indústria. Mas eu acho que agora... interessante essa discussão, né? Interessante, mas eu acho que a própria indústria começa a reconhecer que a agroindústria está ligada ao setor do agro e, por isso mesmo, deve ter uma participação maior no PIB. Eu acredito, e aqui nós temos uma boa relação com a indústria. Eu acho que isso se completam, né? Olha, o Ricardo sempre foi Ricardo Cavalcante, o senhor Ricardo Cavalcante é um camarada de boa visão, boa visão. É um bom parceiro, e a gente coopera nisso, não tem por que tirar da indústria. Mas essa é a nossa riqueza. Isso é o que nós produzimos para o estado do Ceará. E precisa ter o olho e a visão e a estratégia por parte do governo. Dos setores da indústria, quantos estão ligados ao agronegócio? Os sindicatos da Federação da Indústria, 14 dos 40, 14 são ligados ao agronegócio. Diante disso, é plausível aquilo que o senhor está dizendo, que a participação do agro no PIB do Ceará é maior do que os 6%. E é verdade. Bom, e mesmo assim, né, mesmo com essa questão aí de que a indústria acaba ficando com uma fatia relevante aí do que é produzido pela agroindústria, digamos assim, no ano passado nós tivemos aí um excelente resultado, né, do setor agropecuário no PIB do Ceará, foi o que mais se destacou, com crescimento acima de 7%. Como é que você avalia esse resultado do ano passado? A que se atribui esse resultado do ano passado? E queria saber também se você acha que para esse ano a gente pode esperar também um resultado aí relevante do agro cearense. Na verdade, como no IBGE ele olha muito para a agricultura, né, e olha basicamente só para a agricultura, esses são os números realmente da agricultura. Nós crescemos 7,7%, e então anos de bons invernos, como é o caso desse ano, provavelmente dão um salto no PIB, né? É tudo o que nós não queremos, de fato. Que nós queremos um crescimento sustentável. Isso passa pelos perímetros irrigados do estado do Ceará. Então, o nosso foco na Federação da Agricultura agora é olhar muito a eficiência dos perímetros irrigados. Porque eles precisam ser mal utilizados para que a gente não sofrer oscilações de crescimento, como acontece em anos secos. A probabilidade do ano que entra ser seco, já avisado pela FUSEM, é muito grande. Então, o ano de 2024, no caso, né? 2023,
nós provavelmente vamos ter um ano bom. Mas esse movimento de diminuição da indústria e crescimento do agronegócio não é só cearense, é um movimento nacional. O agronegócio tem aumentado muito, só para você ter ideia, hoje já são mais de 25% do PIB e 47% das exportações. É muita coisa. 47% das exportações do Brasil é muita coisa. E foi graças ao mês de fevereiro, o agronegócio com 8 bilhões de dólares de superávit da balança comercial, graças ao agronegócio. O projeto São Francisco de Integração de Bacias, que é erradamente chamado de transposição, porque transposição é quando você transpõe muito. Nós estamos transplantando de cada 100 apenas 26 metros cúbicos para a região Nordeste. Ele é importante, mas há problemas, há pedras no meio do caminho desse projeto. E como é que está o setor da agropecuária tentando pressionar o governo no sentido de resolver esse impasse? Nós estamos sem água do São Francisco desde outubro do ano passado, porque está sem bombeamento desde essa época. A estação de bombeamento lá de Salgueiro está paralisada. Eu sou seu leitor, acho que é a primeira leitura que eu faço de manhã na sua coluna, e está corretíssimo. Na verdade é o seguinte, os canais da transposição são para 100 metros cúbicos por segundo, os aqueodutos são para 50 e as bombas são para 23 metros cúbicos por segundo. E aí foi um investimento de 12 bilhões de reais de fato. É muito dinheiro. Durante 12 anos. É muito dinheiro e precisa dar um retorno para a sociedade. Isso. O que é que nós esperamos da transposição de São Francisco? Que pelo menos para os seres humanos fiquem livres de qualquer problema de chuva, né? Então, se a água da transposição viesse toda para Fortaleza, por exemplo, ótimo para o produtor rural. Nós teríamos os reservatórios para podermos utilizar, mas daríamos a garantia hídrica para Fortaleza que não pudesse ter problema com chuvas para fornecer água a Fortaleza. Esse é um ponto básico. Nós avaliamos que houve um erro no projeto da transposição. Um erro porque quando funciona, só funciona por 3, 4 meses por conta dos leitos do rio do Cariri. Durante o período chuvoso. Não é possível isso. Porque e aí esse, no caso, foi um erro lá na concepção do para nós foi um erro no projeto. Uhum. Né? Então, para remediar esse erro, poderá ser feito o ramal do Salgado. E esse ramal do Salgado vai nos trazer segurança e água durante o período inteiro. Fora que tem que, inclusive, ver a história de como é quem vai bancar essa obra, porque a obra não, a manutenção dessa estação da transposição em si, que tem que ser dividida dos estados. Eu acho até justo, né? Mas o estado do Ceará tem que ter essa preocupação. Tem que ter essa preocupação de utilizar para garantir água para Fortaleza. E um detalhe, nós estamos trazendo água de onde chove 500 milímetros para onde chove 1.200. Ou seja, não é razoável falar de eficiência hídrica onde você traz de 500 milímetros para 1.200. O rio Jaguaribe nasce no Tauá, uma das regiões mais secas do Ceará. Pega um pouco da água do Cariri e vem com o Rio Salgado ali, entra ali junto com o Oroz e entra ali no Castanhão, que foi uma grande obra, graças a Deus, foi uma grande obra. E essa obra vem de região onde chove 500 milímetros. O sertão chove em média. Eu sou de Quixadá, na minha propriedade chove 550 milímetros durante o ano. Então, chove 250 milímetros durante o ano. 550 milímetros durante o ano. E aqui em Fortaleza chove 1.200. Doutora Milka, nós temos alguns problemas hídricos aqui no estado do Ceará. Os grandes açudes do estado, apesar da boa safra de chuvas que tivemos neste ano, eles não foram suficientemente recarregados. O Oroz está com 50% da sua capacidade de 2 bilhões e 100 milhões de metros cúbicos, o Castanhão está com cerca de 30% da sua capacidade e o Banabuiú com 20%. Isso garante a água para a atividade econômica e também para a dessedentação animal, para abastecimento das populações no Baixo Jaguaribe. Mas para a Fortaleza a situação também está boa, porque os açudes estão carregados. Mas o El Niño vem aí. No segundo semestre nós teremos o El Niño, segundo os institutos de monitoramento do clima, e esse El Niño, que é o fenômeno que provoca muitas chuvas no sul, mais seca no nordeste, poderá provocar esse El Niño, poderá ser estendido até o ano que vem. Como é que fica? Qual é, na sua cabeça, como é que está desenhado esse cenário? Eu acho que nós já deveríamos ter começado esse planejamento para a provável escassez hídrica do ano que entra, né? E uma das melhores formas da gente fazer isso é a utilização melhor do uso racional da água.
Isso. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, nós achamos que tem um desperdício muito grande da CAGES. Muito mais importante do que fazer uma usina de salinização aqui é melhorar a sua eficiência hídrica. Uhum. As águas cinzas de Fortaleza, e ali, em frente à Federação da Agricultura, tem um canal, e eu vejo aqui, tem até peixe naquele canal, poderia ser melhor utilizado, até para irrigação em praças públicas ou coisa do parecido, mas não deixar essa água chegar no mar. É muito penoso para um produtor rural ver desperdício de água. E eu sempre digo, Egídio, que eficiência hídrica e água na mão do produtor rural é alimento na veia total. O que nós precisamos fazer agora, e nós estamos fazendo a nossa parte, aos perímetros irrigados, já pedimos isso SH, vamos colocar hidrômetro em cada perímetro irrigado, para nós cobrarmos, inclusive, do produtor rural, quem tem que se preocupar com água no Ceará, são inclusive os produtores rurais, porque eles vivem dessa atividade, principalmente nas áreas irrigadas. Por falar dos perímetros irrigados que são administrados pelo DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a FAEC tem um plano de assumir a administração de um desses perímetros. Pode falar a respeito? Na verdade é o seguinte, os perímetros o estado do Ceará tem 14 perímetros irrigados, né? Nós achamos, para não ter essa dificuldade de passar em épocas sazonais de produção melhores do agronegócio, ter uma produção mais estabilizada nos perímetros irrigados. Aqui no estado do Ceará tem 14 perímetros irrigados, que custou muito dinheiro aos cofres públicos, e esses perímetros eles só são utilizados em torno de 25% a 30%. Não é possível, hoje, você utilizar pouco esses perímetros. Eu vou explicar por quê. 47%, mais ou menos, só o números fechado, do FLV, que vem aqui para Fortaleza. FLV é frutas, legumes e verduras. São provenientes de outros estados. Então, isso é a oportunidade de produzir aqui e deixar frutas e verduras mais baratas na mesa do fortalezense. Eu sempre disse, e disse isso para o secretário de Salmito, e vou dizer isso para o governador Elmando, que a melhor forma de você combater a fome é produzir mais alimentos. Nós não temos como segurar um preço de uma tomate a R$10. Combater a inflação também, né? Não é possível um tomate a R$10. Então, nós precisamos vender um tomate a R$3. E só tem um jeito de eu fazer isso, produzir muito tomate. Porque senão vem de outros estados, aí fica a lei da oferta e da procura, porque o setor do agronegócio, da FLV principalmente, não tem muita interferência de grandes empresas. Mas os grandes perímetros irrigados são administrados pelo DENOX. Jaguaribe, Apodi, Tabuleiro de Russas, lá no norte do estado, a Caraú. Então, como é que a FAEC está pensando em assumir um desses? Pois eu vou chegar lá. Eu já estava desvirtuando aqui a sua pergunta, e você tem razão. Na verdade é o seguinte, nós sugerimos ao DENOX para que a gente pegasse um perímetro irrigado e mostrasse toda a nossa expertise, a expertise do produtor rural, para poder atender ele na sua eficiência máxima. E nós escolhemos o perímetro da Vajota, estamos dialogando com o DENOX para que a gente possa gerir esse perímetro. Na verdade, não é uma função da Federação da Agricultura, mas nós não podemos ficar simplesmente de braço cruzado para ver o que está acontecendo e não fazer nada. As áreas do Araras Norte, lá do perímetro da Vajota, são terras boas, tem uma garantia hídrica muito boa. O açude tem 559 milhões de metros, sangrou esse ano. O prefeito quer cooperar. Na verdade, o governo do estado também, o governador Elmando já nos disse que quer cooperar. Então, é uma força-tarefa para que todos possam tirar esse perímetro dos seus 20% e transformar isso num grande perímetro e um negócio, Egídio, que é inédito no Nordeste. Nós não conhecemos nenhum perímetro que tenha essa cooperação inteira de vários produtores, de vários órgãos, para tentar fazer disso um perímetro modelo, e é o que nós queremos fazer. Desse perímetro, levar para os outros perímetros a eficiência, porque não é possível, não é possível. Só para estudar um para você, o maior perímetro aqui do estado do Ceará é os Tabuleiros de Russas. Um perímetro que foi concebido há décadas, aí está lá em Russas, são 18 mil hectares de desapropriação, funciona 14 mil possível de irrigação. Já implantadas? Não, 14 mil. Com infraestrutura? Com infraestrutura. Já foi listado 10.400, 10.400 funciona 3.200 hectares. Não é muito pouco. Nós precisamos ser mais eficientes. De fato. Porque podemos produzir mais alimentos. Eu sempre digo que se o Isso é uma prova da incompetência. Eu acho que o DENOX não deva gerir esses perímetros, porque não deve ser a expertise dele. Quem deve gerir esses perímetros são a iniciativa privada. E aí, existem alguns entraves, inclusive burocráticos, que, por exemplo, tem lá um camarada no perímetro desse irrigado,
que simplesmente não funciona. E tem algumas vezes que é culpa do, inclusive não é culpa dele, porque foi a questão da falta, da falta de água. Mas por outras vezes ele está lá, não funciona, então dê oportunidade para quem quer produzir. Na verdade, aquilo são terras públicas que precisam dar um retorno à sociedade. Custou R$ 100 mil o hectare e precisa dar um retorno à sociedade. Amilcar, mesmo diante dessas circunstâncias, né, que você está citando aí, que estão muito distantes do ideal, o Ceará ainda consegue se destacar em vários segmentos, né? Acho importante a gente destacar aqui, usar um pouquinho do nosso tempo aqui para destacar, né, quais são os grandes potenciais, até para quem não sabe, para quem não acompanha o nosso agro aqui do Ceará. Então, assim, o Ceará é um grande produtor de banana, por exemplo, né? Então, eu queria que você citasse aqui quais são os principais potenciais do nosso estado na agropecuária. O Ceará tem grandes exemplos. Eu costumo dizer que o café da manhã do brasileiro é cearense. E é um desses fatos. Isso é bem bacana. Isso é muito bom. Boa imagem. Nós temos o Café Santa Clara, nós temos M. Dias Branco, que são bons exemplos para nós aqui. Biscoitos temos de bolacha. Moinhos aqui, que são bons exemplos. Mas nós temos aqui o maior produtor de camarão do Brasil. Nós temos o maior produtor de melão do mundo. Nós já produzimos mestilho aqui no Ceará. Imagina, nós produzimos blueberry aqui no Ceará. Isso é incrível. Nós somos o maior, 43% do camarão do Brasil está aqui no Ceará. Nós já estamos produzindo mel de abelha e exportando mel. Já, e mandamos por outros estados. Um mel excelente, fantástico. Somos o terceiro maior produtor de ovinos e caprinos do Brasil. Nós temos aqui a quinta maior laticínio do Brasil, é a maior do Nordeste. Nós temos grandes exemplos. Então, o estado do Ceará, nós temos aqui um dos maiores produtores de flores, 8% da tomate do Brasil. Nós temos grandes exemplos. Mas esses camaradas fizeram história, e fazem história no agronegócio do Ceará, muito individualmente. Pela sua força do seu empreendedorismo. Uhum. O Ceará tem muito disso, né? De alguma maneira, nadando contra a corrente, assim, em alguns aspectos, né? O Ceará tem muito disso, grandes empreendedores, né? Se você olhar os grandes casos de sucesso aqui do Nordeste, você vê que o Ceará. Mas é porque o Ceará tem uma matéria-prima que os outros estados não têm, que é o cearense. É verdade. Então, leva vantagem. Mas aí onde é que a gente pode chegar, Amilcar? Aí o nosso grande desafio. Uhum. Nós achamos que aqui tem uma boa classe de grandes produtores, poucos, mas muitos eficientes. Uhum. Porém, nós temos uma rede lá embaixo de pequenos agricultores de agricultura de subsistência. Entendi. E essa nova classe média rural é que nós lutamos dia a dia para que a gente possa construir. Isso. Esse é muito importante, né? É o passado. Nós somos aqui, eu não sei o Egídio nem você, mas eu sou fruto de uma migração que veio do interior. Minha raiz, eu também. Minha família é de Sobral, inclusive. Minha raiz do meu pai, eu sou de Quixadá, vim aqui para Fortaleza para estudar. Meu pai era político aqui, eu tive que vir. Vim estudar e não voltei mais para Quixadá. Tenho propriedades rurais em Quixadá, Ibanabuiú e Ibaretama, mas a nossa raiz é do Quixadá. E na época do meu avô, ele mantinha a sua família bem, graças a Deus, e não tinha falta de nada com a sua atividade pecuária, que ele era produtor de leite, produtor de gado de corte. Hoje em dia nós temos essa dificuldade de ver grandes famílias, ou formação de grandes famílias, a partir da nossa atividade. Então, esse é um compromisso da Federação de Agricultura de lutar todos os dias para essa nova formação. Eu não posso fazer isso sozinho. E não quero fazer isso sozinho. Nós queremos fazer isso em parceria com o governo do Estado, com o governo federal, com o governo estadual. A eleição já terminou. Eu estou dando a mão aqui a quem quiser ajudar o agronegócio. Aliás, eu sempre disse o seguinte, que eu até não votei no presidente Lula, mas reconheço se fizer alguma coisa boa e vou criticar que fizer alguma coisa errada. Claro, o mais importante para nós, nesse momento, é o agronegócio do Ceará, é o seu desenvolvimento e diminuir essa pobreza que tem no Ceará, que para nós é muito penoso. A gente está numa atividade que tem um maior índice de pobreza no Ceará, isso para nós é o cúmulo da incompetência. Que não foi só a gente que colocou lá, mas foi a gente também, e nós temos que mudar essa realidade. Inclusive, né, Gide, o Amilcar, ele é um cara muito direto, né? Sim. Então, realmente, assim, quando ele tem que criticar, ele critica de fato, mas ele também ele consegue ser também um agregador, né? Ele é um cara que ele realmente consegue reunir ali os setores, as entidades, né? Então, mas quando é para falar, ele fala mesmo, né, Gide? Olha, vamos falar de novo sobre a Federação da Agricultura do Estado do Ceará, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, a FAEC. O senhor falou que temos quantos sindicatos? 62. O sindicato, ele é só sindicato rural ou ele pode ser, alguém pode criar um sindicato dos produtores de mirtilo da Ibiapaba? Pode criar isso? Pode, mas a nossa federação não, porque a nossa não pode ser filiada à nossa federação. Não. Por quê? Porque o nosso objetivo, quer dizer, não é que não possa, não deva, porque o nosso objetivo, nós temos os nossos homens no interior, né, para aproximar mais. Inclusive, a gente está fazendo movimentos para aproximar a Federação da Agricultura ao produtor rural. Esse é o nosso grande objetivo. O produtor rural precisa
ter a Federação da Agricultura como uma legítima representante sua, inclusive no seu anseio, nas suas necessidades. E aí a ideia é ir para o interior, e nesse interior nós temos um representante. O nosso representante nessas regiões são os presidentes de sindicatos. Nós estamos agora, gente, formando, inclusive, novos 7 sindicatos. Começamos a construção lá de Morrinhos e vamos fazer mais 9 sedes de sindicatos. A ideia nossa é fortalecer os sindicatos rurais. Vai construir sedes do sindicato? Vamos construir 7 sindicatos. Isso é despesa da própria FAEC mesmo. Federação da Agricultura. Olha, nós temos aí uma novidade, que é o projeto do governo do estado de instalar em Barbalha um centro de tecnologias do cultivo protegido. O cultivo protegido, para quem não sabe, está em casa querendo saber, é aquele feito sob estufas, ou então sob telas, uma área telada para proteção contra os insetos e as pragas também. E na Europa isso já existe, na China é crescente, e na Espanha também, e na região da Ibiapaba é uma coisa que está crescendo em alta velocidade. É uma coisa boa? É ótima, não é boa não, é ótima. É porque nós, num ambiente controlado, nós podemos aumentar a produtividade, dependendo da cultura, em até 10 vezes. Ora, se nós temos deficiência hídrica, que é o nosso maior gargalo, que é a deficiência hídrica, um local desse é fantástico. Com certeza. Então, isso foi, inclusive, um projeto do governador Camilo Santana, né, feito lá naquela antiga fábrica lá de Barbalha. Barbalha. Eu acho que é uma usina de açúcar. A usina de açúcar. É uma boa atitude do governador. Já tem a licitação, está faltando agora o governador Elmano fazer a ordem de serviço. Eu acho que é uma nova perspectiva para o estado do Ceará. Né? Eu acho até que o local não era, se eu fosse fazer, tinha feito em Ibiapaba, mas reconheço, na Serra de Ibiapaba, mas reconheço Ibiapina. A Ibiapaba já detonou, então vamos detonar agora no Cariri. Mas reconheço que, independente do local, isso deve ser uma E aí, uma com boa ação do governo do isso, estado. nós podemos pensar, por exemplo, em novas culturas que hoje não são produzidas aqui no estado, amigo? Como é que é? Ou simplesmente as que já existem a gente conseguiria melhorar a eficiência? Como é que seria isso? Eu acho que, assim, ó, na verdade, Vitor, nós não conseguimos atender o estado do Ceará. Uhum. O nosso setor não consegue atender o estado do Ceará. Então, precisamos primeiro atender o estado do Ceará com FLV. Esse é o básico, né? Porque, geralmente, essas estufas, elas são mais para FLV. Então, se nós atendermos o estado do Ceará com pelo menos o estado do Ceará, depois nós podemos, inclusive, pensar em exportação. Porque, por exemplo, o melão aqui, a Agrícola Famosa, que é uma grande empresa que está aqui, ela faz 1 milhão de melão por dia. 1 milhão de melão por dia. É a maior do mundo, né? De unidades. Unidade de melão. Não atende quase nada, manda muito para fora. Mas nós precisamos ter outras culturas, outras verduras, outras frutas que podem atender o cearense e, no seu excesso, mandar exportar. Então, eu acho que esse é o mundo que está chegando, né? O mundo da eficiência. Não tem mais como, por esses dias agora nós estamos falando, inclusive, de drones. Porque o trator vai ficar meio resumido com a nova entrada dos drones, né? Agora, muita gente que teve dificuldade agora com esse excesso de chuva, que graças a Deus foi um excesso de chuva, poder colocar seus tratores em campo, porque não dava para fazer isso. Qual é a perspectiva que o senhor vê diante do governo do PT, diante das necessidades que o agronegócio tem do ponto de vista econômico? Quer dizer, o PT pensa de um jeito e o setor produtivo da agropecuária pensa de outro jeito. Eu acho que tem uma coisa que é para convergir, né? Ele pode até pensar de um jeito diferente, mas nós temos que convergir no crescimento do agronegócio e na economia do estado do Ceará. Eu acho que isso converge. E o senhor vê o governador convergindo? Eu acho que eu vejo sim. Eu vejo ele convergindo, até pelas diferenças que nos dividem, mas a semelhança que nos aglutina, eu acho que é maior do que as diferenças. Amigo, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão política, né? Sobre como o PT pode ajudar o setor do agro nessa nova gestão. Eu queria saber de você se aquela questão da invasão de terras, né? Que é uma questão que sempre volta aí, principalmente quando o PT tá no poder, se isso ainda é uma preocupação do agro, não só do cearense, né, mas do agro nacional, pelo que você escuta transitando aí no setor nacional também. Rapaz, é uma preocupação. Nós achamos isso um absurdo total, porque hoje os movimentos sociais têm 848 mil hectares de terra no Ceará e utilizam só de 10% a 12%. Tem quanto? 848 mil hectares de terra. Então, assim, na verdade, eles não precisam de terra. Eles precisam utilizar melhor a terra dele. Como nós também precisamos utilizar melhor a nossa terra. Precisamos disso, sim. Mas não é... Eu acho que a reforma agrária no Brasil foi feita de forma equivocada, porque quando você bota um pequeno produtor num semiárido, dá lá 30 hectares para ele, ele não vai sobreviver daquela atividade.
É humanamente impossível. O semiárido é muito penoso você produzir no semiárido. Precisa de tecnologia. E muita terra. Muita terra. Se você for avaliar a Austrália, por exemplo, lá tem grandes extensões de terra e alguns produtores ali naquelas áreas. Não é possível que nós temos aqui o semiárido mais populoso do mundo. Então, o critério é colocar a pessoa no semiárido, mas dar condições a ele, inclusive, para se manter e sobreviver com sua família. Por exemplo, de condições, que condições seriam? Eu acho que tem algumas atividades que era possível fazer no semiárido, Egídio, e que melhor poderia aproveitar esse pessoal no semiárido. Primeira coisa que é para fazer para um produtor rural é capacitá-lo. Hoje em dia não é possível mais produzir o milho e feijão, porque não é jogar com a sorte. Nem sempre chove no momento oportuno. As nossas mesmas chuvas agora, no problema de inverno, foi muito bom, teve época de veranico. Então perde as lavouras. São culturas vulneráveis, né? São. Então nós temos outras oportunidades que poderá ser feito no interior. Vou dar um exemplo para você aqui, que nós tivemos agora na Alemanha. Lá tinha uma tamarindo doce. Imagina, uma tamarindo é um local que você pode plantar em qualquer local aí, o próprio caju, você pode plantar. Então tem frutas que pode ser plantada em sequeiro. Né? A pitaia é uma fruta que você pode não ter a produtividade do irrigado, mas pode ser plantada em sequeiro, e entre outras, né? Então o próprio cajá, então existe a oportunidade de você produzir com o homem do campo, mas com tecnologia. Ao molde que está colocado ele lá, simplesmente jogado na área rural, Mas nós estamos criando favelas rurais. Quem forneceria essa tecnologia, tendo em vista que se trata de algo muito caro? Eu acho até que essa tecnologia está dominada já. Eu acho que o governo poderia cooperar. Eu acho que nós temos que passar dessa fase de dar cisterna para o produtor rural, de dar simplesmente trator. Nós temos que dar condição dele de sobreviver no campo. Ensinar a pescar. Tem que se dar condições dele de sobreviver no campo. Então não é só cisterna, não é só tratores, não é só dar uma muda ali de semente, nós temos que incentivar. E ele tem que ter responsabilidades, inclusive com financiamento bancário, que nós achamos, tem duas coisas importantes para manter o homem no campo. A assistência técnica é muito importante, porque a evolução é muito rápida. Nós estamos falando aqui de drones, rapaz. Tem drones aqui, que você tem drones aí, tem VA aí, que você coloca ele faz uma leitura em 1 hora de 1.000 hectares numa fazenda. Então, meu irmão, é outra época. E tem drones hoje que ele olha a cultura, por exemplo, qualquer cultura lá, olha se tem praga, tem software para isso. Então, ou a gente entra nesse novo fase, ou nós não vamos fazer uma classe média rural nunca. Crédito e assistência técnica, nós mudamos a realidade do campo. É preciso fazer Por isso. falar em assistência técnica, existe o Senar. Há um capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Como está o Senar aqui no Ceará, já que ele integra o sistema FAEC? O Senar tem trabalhado muito, né? Hoje nós temos mais ou menos 203 homens em campo, dando assistência técnica de campo. Nós damos assistência técnica a quase 6.000 famílias aqui no estado do Ceará e queremos dobrar isso para 12.000 famílias. Essa é a nossa meta. Até o final do ano nós queremos deixar 12.000 e estamos encontrando dificuldades. A nossa maior dificuldade é mão de obra qualificada para a gente levar para o campo. Mas estamos encontrando essa dificuldade. Mas a nossa meta é atender a 12.000 produtores rurais. Mas imagina, Gídio, são 12.000 produtores rurais no universo de 384.000 estabelecimentos rurais. Nós vamos fazer o que nós estamos podendo fazer, mas é muito pouco. O governo também precisa cooperar, ele fazer assistência técnica, porque eu realmente não vejo a Emates com essa aptidão de fazer assistência técnica hoje, como deveria fazer. Então, precisa o governo fazer a parte dele, nós vamos fazer a nossa. E o Senar hoje está ministrando 1.200 cursos por mês, precisamos dobrar isso. E agora em setembro, você vai acompanhar, vai ser convidado os dois, para a gente inaugurar uma nova parceria do Senar, que são as carretas que vão entrar nas fazendas, capacitando os produtores rurais. É muito importante para nós. A Emates é para fazer assistência técnica, para preparar a mão de obra. O Senar também. Mas por falar em mão de obra, como é que a pessoa que está no sertão ganhando tranquilamente o seu Bolsa Família vai querer trabalhar o dia todo? Gosta de apertar a gente, né? Mas é verdade. Eu acho que eu não sou contra o Bolsa Família, mas eu acho que isso tudo tem que ter um começo, meio e um fim. Sim, tem que ter uma saída, né? Essas pessoas esses programas sociais, né? Eu acredito muito em programas sociais, mas as pessoas têm que sobreviver além disso e transformar isso num setor produtivo para a verdade, porque nós temos que dar essa troca, inclusive, para o governo. Então, eu não vejo isso no Bolsa Família. Lamento, mas eu não vejo isso no Bolsa Família. Isso é até duro de eu falar, mas eu não vejo isso no Bolsa Família. Eu gostaria muito de ver um Bolsa Família complementando uma atividade produtiva, que eu acho que seria mais oportuno. Realmente. O Ceará, inclusive, amigo, só para contribuir aqui, né, um dos estados do Brasil em que o número de pessoas que recebem o Bolsa Família é maior do que o número de pessoas que são CLT, né? É um dado alarmante. E qual é a perspectiva nisso? Aonde nós vamos parar? Né?
nós estamos tendo dificuldade de mão de obra no campo. Porque realmente, se você parar para avaliar, os camaradas recebem R$600 de Bolsa Família, tem R$150 agora por cada filho, seu lá, daqui a pouco o cara tem R$1.000, vai trabalhar ganhando R$1.500. O setor do agronegócio, per capitamente, é o setor que emprega e paga melhor, mais do que a indústria e o comércio. Mas como é que nós vamos conseguir fazer isso? Para que vai fazer isso? Porque o cara vai ganhar R$2.000, você está podendo ganhar R$1.000 em casa? Nós não vemos um progresso para o agronegócio do Ceará, nem para o Brasil inteiro. Então, nós estamos tentando capacitar as pessoas para que eles possam ter, no seu trabalho digno, uma melhor renda para a sua família. Você falou desse objetivo da FAEC, né, de contribuir para formar uma nova classe média aí no interior do estado, né? A gente tem outros estados que podem servir para a gente como referência, amigo, que já estão mais avançados nesse aspecto? Tem. Nós temos bons... Eu, inclusive, disse para o governador Elmano, eu disse, governador, e disse para o secretário de São Mito, pai, vá visitar, não vá visitar o Ceará, não, vá visitar ali São Bernardo do Campo. É uma cidade totalmente industrializada. E vá visitar um Sorriso, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e veja os IDH das cidades, veja o crescimento da população da cidade, veja como o agronegócio ele é democrático, ele democratiza muito. E foi essa sugestão que eu dei para ele. Então, existem muitos bons exemplos, porque a gente acha, Vitor, eu vou dar um exemplo da minha cidade. Eu sou de Quixadá. Ao passado, o grande negócio do Quixadá era o algodão. Isso. Então, o algodão fez riqueza, e chamado, inclusive, de Ouro Branco, fez riqueza no interior do estado. Só para você ter ideia, essa linha férrea que está aqui, que a Transnordestina está passando décadas para fazer, foi feito pelos ingleses para trazer o algodão mocó para exportar. Então, realmente o algodão fez diferença no interior do estado do Ceará, quando ele deu oportunidades para que todos trabalhassem dignamente. E o algodão, infelizmente, veio essa dificuldade de plantar algodão, que não foi do produtor rural, né, porque eles não avançaram na tecnologia, e não foi pelo negada fala que foi o bicudo, mas o bicudo tem até hoje. Não foi o bicudo. Para mim, o grande culpado foi os industriais com a baixa tecnologia que aconteceu na época. Mas como o Ceará tem um cearense e a sua matéria-prima principal, está sendo desenvolvido um projeto, já faz alguns anos, na Chapada do Apodi, para que o Ceará retome de novo a liderança do algodão na região Nordeste. Não vamos chegar a tanto, porque a Bahia é realmente a grande líder lá no Oeste Baiano. Mas a cotonicultura cearense, com a iniciativa privada à frente e com a tecnologia da Embrapa, está fazendo com que o Ceará volte a produzir algodão. Não? É verdade. Tem bons exemplos, né? Tem aqui, tem lá no Cariri também, já está surgindo o pessoal produzindo algodão. Eu acho que o algodão não vai voltar ao que era, porque a tecnologia hoje empregada no algodão é muito cara. Hoje o algodão, imagina, você produzia 15, 20 arroba por hectare no Quixadá, e você hoje não consegue produzir 350 arroba lá no Mato Grosso. Então é a cultura cara, semente transgênica, é um negócio do outro nível. Não dá para competir. E o que nós desejamos, queremos alcançar com esse projeto lá no Apodi? Eu acho que aqui no Ceará, tudo que eu falo, aqui no Ceará nós temos mercado consumidor. Aqui tem grandes tecelagens, então fica muito fácil para essas grandes tecelagens, inclusive investir nisso para que possa... Verticalizar a produção. E aqui, o algodão tem um negócio muito importante também, né? O caroço de algodão, chamado na época de resíduo, foi quem trouxe a pecuária leiteira para o estado do Ceará. Foi. Né? Porque aquilo era um subproduto. E aqui falta muito subproduto para a pecuária. Então, essa é uma grande oportunidade. Mas eu acho também que o Cariri, Egídio, e aqui fica o relato, será uma grande fronteira agrícola nossa. Aquela região da Chapada do Araripe será uma grande fronteira agrícola porque tem boas terras, solos bons. Tem água. Água, altitude. Aquilo será uma grande fronteira do agronegócio. O que é que dá ali, amigo? Tudo. Dá tudo. Ali dá tudo. O Ceará, é um negócio impressionante. No passado, o sol era nosso inimigo, hoje é nosso aliado. Sim. Então, o sol... Há energias renováveis também, né? E quando a gente vê essas culturas, tipo melão, que é produzido aqui com a quantidade de radiação solar que tem aqui, fica muito mais doce. É um negócio num brix muito melhor. Então, aqui no Ceará, dá tudo. Mas o Egito tem razão. O melhor do Ceará é o cearense. Com certeza. E lá na Ibiapaba, a cultura protegida se desenvolve com uma facilidade e uma rapidez incríveis. Por quê? Porque o produtor de lá tem algo diferente, além de ser cearense? Eu acho a experiência que estão ali... Na verdade, Ibiapaba, ali ninguém compra terra, né? A gente compra o clima agradável de produzir naquela região. Mas ali, aos passares do tempo, teve uma assistência técnica maior, foi das lojas de queijo, simplesmente da Emates, por exemplo, né? Então, eles adquiriram um conhecimento na prática durante muitos anos,
Hoje nós temos muito tomate lá, muita coisa que você Pimentão lá. colorido. Pimentão é fantástico. Tomate desse tamanho, tomate menorzinho, tomate cereja, tomate não sei o quê. Tem uma variedade incrível de tomate. Tudo. O maior produtor de tomate do Brasil está lá. Está lá, exatamente. Então, nós temos aliás, o pessoal da Serra Grande tem essa expertise de produzir FLV e aí faz esse negócio fantástico, que abastece ao Ceará, o Piauí, o Maranhão, o Pará. Nós esquecemos da avicultura. A avicultura no agro é um setor que está explodindo. Nós aqui temos 2 polos gigantes de avicultura, a avicultura de postura e a avicultura de corte. E eu acho, isso aqui estou subestimando, já nós vamos ser um dos grandes no Nordeste, já somos o segundo de avicultura de postura e vamos ser um dos grandes aí do Nordeste, se Deus quiser, o primeiro. Esse é um negócio fantástico. Mesmo assim, mais de 40% por exemplo, frango de corte que nós recebemos aqui são de outros estados. A oportunidade aqui de crescer é gigante. Nós temos 9.200.000 pessoas. Mas uma coisa que está indo muito bem é a suinocultura, porque a qualidade da carne melhorou, a qualidade da criação também melhorou, e isso é investimento privado. Estamos engateando. Eu acho que nós podemos crescer muito mais. Por esses dias agora a gente foi contactado por um frigorífico do Mato Grosso que quer vir se instalar aqui no Ceará. Ah, é? Estamos... Mas para suinocultura? Suinocultura. De corte? De corte. Esse vai ser um grande polo. Eu peço a Deus e os governadores que nos ajude com essa história da gestão da Transnordestina, porque vai facilitar sobremaneira o próximo momento do agro. Você está falando da ferrovia, no caso, né? Da questão logística, né? Da questão logística. Como é que deve impactar, assim, se esse projeto que é já uma lenda urbana, né? E uma lenda urbana e rural. Nós temos dificuldade. O que é que pode impactar positivamente para o agro aqui no Ceará? Nós temos dificuldade dos grãos, né? Então, nós temos facilidade no transporte dos grãos aqui. O grão, às vezes, é muito oneroso para nós. Nós precisamos por vezes, os grãos muito fora. Já estão trabalhando muito grãos aqui, mas grande fora. Quando a gente colocar aqui os grãos aqui, para a gente exportar, porque eu realmente sou contra, inclusive, exportar grão de soja. Nós estamos faltando 2 minutos, você pode fazer outra pergunta. Já estamos. Eu queria tratar de um tema polêmico aqui, aproveitando que o Amilcar ele fala. E é mesmo, bom, né? Amilcar, como é que a gente está realmente em relação à questão dos agrotóxicos? Não é porque aquele assunto que todo mundo quer ter uma opinião sobre isso, mas muitas vezes. Um programa inteiro. Mas muitas vezes não tem conhecimento. Então eu queria saber como é que a gente está hoje em relação à evolução disso, né? Como é que está o Ceará e o Brasil em relação a esse tema. Hoje, as aplicações que você quer falar ou sobre o produto mesmo? Porque as aplicações, nós já temos biofertilizantes, bioinseticidas, fantástico, que não usa nem veneno. Isso. Então, a tendência mesmo... É do orgânico, né? Quanto menor a utilização de produtos químicos, para nós vai ser melhor. Sim. Ninguém é a favor disso, né? Ninguém imagina que é isso, não. Mas aqui nós temos algumas barreiras para poder quebrar, né? Inclusive aplicações por drones e por aviões de biofertilizantes, bioadubos, né? Bioinseticidas. Aqui nós não podemos aplicar nenhum bioinseticida, rapaz. Bio, que é um produto biodinâmico. Pulverização por conta de questão de legislação. Legislação que é na nossa Se você quiser usar um orgânico por drone, não pode, porque está proibido. Mas agora, com o advento da ministra... Mas isso é só no Ceará, né? É só no Ceará. Com o advento da ministra Tereza Cristina, já foi aberto para várias moléculas novas, vários produtos novos, mais eficientes e menos danosos ao meio ambiente. A diferença do veneno para o remédio é a dosagem. Isso. Se você for na farmácia e pegar qualquer remédio seu e aplicar sob maneira, aí você vai transformar aquilo no veneno. É a mesma coisa para a lavoura. Aquilo é para consertar as coisas da lavoura. Eu, às vezes, quando vejo algumas pessoas até de partidos políticos com ideologias contrárias a isso, eu tinha vontade de dizer para ele, rapaz, tome só remédio, esse homeopático, não toma os outros não. Todos tomam remédio de farmácia. É a mesma coisa das plantas. Nós precisamos atender elas. É evidente, porque se você comprar um Tilenol e tomar um só Tilenol, cura dor de cabeça. Se você tomar 30 Tilenol, você vai morrer. Exatamente. Então é isso. É a dosagem. É a dosagem. Bom, é isso, né? O papo tá bom, mas, Egídio, eu queria ter tempo para mais uma pergunta sua, mas realmente a gente já está encerrando. Eu queria só que você agradecesse aqui, né, a presença e a disponibilidade do nosso amigo Amilcar Silveira. Fechamos. Um bom papo, né? Bom papo. Acho que completamos aqui todos os assuntos que poderíamos abordar com ele. Ele mostra realmente, além da liderança que ele tem no setor, é alguém que conhece realmente o agro do Ceará e do Brasil. E assim, eu acho que para os ouvintes, quem está em casa nos vendo, quem nos viu e quem nos ouviu, ficou feliz, ficou bem satisfeito com o montante, a torrente de informações que o Amilcar Silveira derramou
durante o tempo. O senhor tem aí alguns segundos para dizer o que não disse. Não, eu agradeço a vocês dois, o Vitor, o Egídio, dizer aqui que se o Edson Queiroz, e deixar aqui sempre a memória dele, do que ele construiu no agronegócio Ceará, inclusive ele tinha uma pecuária leiteira do Buzerá, na fazenda Teotônio. Muita gente não sabe disso. E me disseram, e eu estudei antes da agricultura, muito a vida dele, porque foi uma referência, inclusive produzia castanha de caju, numa fábrica lá em Cascavel, né, de sua terra. Ele gostava muito de ir para Madalena e tratava aquilo muito bem e deixou grandes lembranças lá. Então nós estamos aqui num local que foi idealizado por ele, um produtor rural também. Muito obrigado a vocês. Perfeito. Muito obrigado, Amilcar. Valeu, Egídio. Conta bem. Fica por aqui. Estamos ali para aquela câmera. E até a próxima, a todo mundo que está em casa. Até logo. Espero que você tenha curtido aqui o nosso bate-papo. Tchau.